Olá galera, estamos de novo aqui no canal EnsinaMed para trazer mais uma videoaula para você da série Ventilação Mecânica. Mas hoje é dia de festa aqui no canal, porque nós chegamos nos nossos primeiros 500 inscritos. Claro que é uma marca singela, mas para mim representa muito. Agradeço a todos os colegas, a todos os amigos, os alunos que estão contribuindo e visualizando as videoaulas aqui do canal. Muito obrigado mesmo, pessoal. E você que está vendo esse vídeo, que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like aqui para que o canal possa crescer cada dia mais. Mas voltando ao que de fato interessa, hoje vamos falar sobre mecânica do sistema respiratório. Mas espere só um pouquinho, que é logo depois da vinheta. Então, pessoal, para falar sobre mecânica da respiração, nós temos que entender um primeiro conceito, que é o que nós vamos chamar de incursão respiratória. O que seria uma incursão respiratória? Uma incursão respiratória é o somatório de uma inspiração e uma expiração. Então, a cada vez que você faz uma inspiração e uma expiração, você colocou o ar até os seus pulmões e você retirou o ar dos pulmões até o ar atmosférico. Então nós temos aí uma incursão respiratória, que é o somatório de uma ins e uma ex. E nós fazemos isso de 12 a 20 vezes por minuto. Sendo assim, um indivíduo que está eupneico, ele está ventilando numa frequência respiratória de 12 até 20 incursões respiratórias por minuto. Para que isso possa acontecer, nós teremos que ter um envolvimento da musculatura do sistema respiratório capaz de vencer a força de retração elástica dos pulmões, bem como também vencer a força de resistência e o atrito das vias de condução do nosso sistema respiratório. Se você ainda não viu a videoaula sobre introdução ao sistema respiratório, eu vou deixar o link aqui em cima para que você antes veja esse vídeo para poder entender o que nós vamos falar. No primeiro vídeo, nós falamos sobre as pleuras, a pleura visceral e a pleura parietal. E aí nós falamos que nesse meio, entre uma pleura e outra, nós temos um espaço virtual chamado espaço pleural. Então, vocês precisam compreender de forma definitiva esses conceitos para que a gente possa entender a mecânica respiratória. Então, observe uma coisa, grave uma coisa na sua cabeça, ou anote aí no seu caderno. Nós vamos ter que fazer uma fotografia de um momento da respiração para que a gente possa começar o nosso entendimento. Então imagine o momento final da expiração. Você acabou de fazer uma expiração e tiramos uma fotografia desse momento. Nesse momento, você precisa compreender que existem pressões dentro desse espaço pleural e existe uma pressão também dentro do alvéolo, ou seja, dentro do pulmão. E essas pressões, nós vamos defini-las aqui agora. Ao final da expiração, nós temos uma pressão negativa dentro do espaço pleural. E dentro dos alvéolos, nós temos uma pressão de aproximadamente zero, para poder estar igualada ao ar atmosférico e não haver movimentação de ar. Quando nós vamos fazer uma inspiração, nós temos que lembrar que nós temos muitos músculos aderidos e inseridos na nossa parede torácica que vão se contrair, principalmente diafragma, músculos intercostais, músculos escalenos. E a ideia dessa contração é fazer com que a caixa torácica cresça no sentido lateral, no sentido antero-posterior e no sentido crânio-caudal. É como se eu quisesse pegar a caixa torácica e aumentar ela de tamanho. Durante o processo de inspiração, os músculos da respiração se contraem, intercostais, escalenos, músculo diafragma rebaixa, como vimos no vídeo anterior. E aí, você tem que entender que toda vez que essa caixa torácica se expande, as pressões, tanto dentro do espaço pleural quanto dentro do alvéolo, vão diminuir, vão ficar cada vez mais negativa. É como se eu estivesse fazendo um vácuo lá dentro da minha caixa torácica. Eu estou produzindo um aumento do diâmetro da minha caixa torácica e automaticamente essas pressões caem. Essas pressões vão diminuir, pessoal, para que lá dentro a pressão fique menor do que o ar atmosférico aqui fora. E aí nós temos um movimento de ar do meio mais pressurizado para o menos pressurizado. Se lá dentro agora ficou mais negativo, aqui ficou positivo. E aí o ar faz esse movimento de entrada no sistema respiratório. Quando nós terminamos de inspirar, nós começamos a fase
expiratória, que é a hora que esses músculos simplesmente vão relaxar. E na hora que eles relaxam, a caixa torácica, ela diminui o seu diâmetro. Por quê? Porque o pulmão possui uma capacidade muito grande de retração elástica, porque as suas fibras, a parede dos alvéolos, tem muitas fibras de colágeno, fibras de elastina. E isso faz com que o pulmão tenha uma certa tendência ao colabamento. Ele tem uma tendência a se retrair. Se as forças que dilataram agora não existem mais porque os músculos relaxaram, automaticamente a minha caixa torácica e o meu pulmão tendem a retrair. E se eles estão retraindo, é só fazer o pensamento inverso. Se para abrir a caixa torácica a pressão lá dentro diminuiu, agora que a caixa torácica está diminuindo de diâmetro, a minha pressão lá dentro do tórax está aumentando. E aí o ar que estava no pulmão agora sai para o ar ambiente. Sabendo desses conceitos, você precisa lembrar sempre que sem os músculos da respiração, sem a sua efetiva contração, nós não temos movimento de ar no nosso sistema respiratório. É o que acontece em algumas doenças neuromusculares, por exemplo, como na esclerose lateral amiotrófica, que nós temos uma fraqueza generalizada dos músculos, inclusive dos músculos respiratórios. E se nós não temos músculos, obviamente que não há esse movimento de expansão e retração de caixa torácica. Logo, não temos movimentação de ar no sistema respiratório. E é por isso que esses indivíduos precisam de ventilação mecânica, pois precisarão ser conectados a um ventilador que vai fazer isso por ele, que vai colocar o ar dentro do pulmão dele, visto que ele não tem mais essa capacidade por uma deficiência de contração muscular. Falando um pouco sobre as características dos pulmões, nós temos que entender que graças às fibras de elastina e de colágeno, os pulmões têm uma tendência à retração, a sofrerem colabamento, mas isso não acontece por causa de algumas forças que atuam sobre o alvéolo. Se não houvessem essas forças, os pulmões se colabariam e nós não teríamos mais ar entrando até os alvéolos. Os alvéolos possuem uma tensão superficial que faz com que ele tende a colabar. Então a tendência do alvéolo é fechar, é ficar cada vez menor. Mas aí nós temos um líquido produzido pelas células pneumócitos tipo 2, presentes no parênquima pulmonar, chamado surfactante. O surfactante, ele promove uma redução da tensão superficial dos alvéolos. Ou seja, o alvéolo está tentando fechar, mas o surfactante está diminuindo essa tensão superficial. E aí, diminui essa tendência de retração do pulmão, fazendo com que ele fique mais aberto. Além disso, nós temos ainda um volume chamado volume residual, que fica sempre nos nossos alvéolos ao final da expiração. É um ar que não sai em hipótese alguma, em momento algum da expiração. Sempre no final da ex, vai ficar um pouquinho de ar ainda lá nos alvéolos. Esse volume residual também contribui para a estabilidade dos alvéolos. E agora, pessoal, chegamos num ponto crucial do entendimento da fisiologia respiratória. Nós temos que entender que nesse processo de fazer uma inspiração e uma expiração, ou se caso o meu metabolismo aumentar, a minha demanda metabólica aumentar e eu precisar fazer algum incremento de volume pulmonar, o nosso pulmão possui alguns volumes e capacidades que entram e saem do nosso sistema respiratório. Vamos entendê-lo. Considere nesse momento o indivíduo adulto jovem em repouso. Cada vez que ele faz uma inspiração e uma expiração, nós temos um volume de ar que está entrando, fazendo troca gasosa e saindo desse pulmão. Esse volume nós vamos chamar de volume corrente, como você está vendo aqui no nosso gráfico. Esse volume de ins e ex, que está entrando e saindo quando o indivíduo está em repouso, é chamado de volume corrente. Nós vamos determinar que, em média, esse volume corrente ele está em torno de 500 ml de ar. Mas isso não é de tudo verdade, porque nós vamos entender que o volume e capacidade pulmonar ele é diretamente proporcional à altura do indivíduo. Então, indivíduos mais altos têm volumes e capacidades maiores. Indivíduos mais baixos, essas capacidades são menores. Então a gente coloca aí 500 ml para servir como se fosse uma média. Mas o indivíduo mais alto pode ter uma capacidade pulmonar maior, e o indivíduo mais baixo vai ter uma capacidade pulmonar menor. Mas é importante você gravar esses 500 ml de volume corrente, porque é um dos primeiros parâmetros que nós regulamos na hora que vamos ventilar mecanicamente o nosso paciente. E aí, quando falamos em parâmetros de admissão de paciente, nós vamos considerar esses valores que estamos trabalhando aqui.
Você vai visualizar ele no ventilador mecânico, dependendo da marca do ventilador que você estiver trabalhando, como volume tidal, mas é sinônimo de volume corrente, para que você não possa ficar perdido na hora que lê volume tidal lá no ventilador. Considere agora, pessoal, que esse indivíduo que estava em repouso agora começou a fazer uma atividade física vigorosa. Nesse momento, os músculos estriados esqueléticos desse indivíduo estão necessitando de mais oxigênio. Logo, o sistema respiratório precisa ter uma capacidade de incrementar esse volume para poder atender esse metabolismo. Então, imagine que esse indivíduo agora começou a fazer um volume pulmonar maior por causa desse aumento de metabolismo. Ele está colocando mais ar no pulmão. Nós temos então, como você está vendo aqui no gráfico, um volume chamado de volume de reserva inspiratório, para que possa atender exatamente uma necessidade de incremento pulmonar. Esse volume de reserva inspiratório corresponde a 2,5 litros de ar que pode entrar a mais no seu sistema, caso você necessite. Mas nós temos que entender, se nós temos um volume de reserva inspiratório, nós também temos um volume de reserva expiratório, caso eu necessite também retirar mais ar do meu pulmão. O volume de reserva expiratório corresponde a 1,5 litro de ar que pode sair a mais do seu sistema respiratório abaixo do volume corrente. E ainda, pessoal, nós temos um volume que fica nos alvéolos, mesmo ao final do volume de reserva expiratório, mesmo se eu retirar todo o ar do meu sistema, ainda ao final vai ficar um pouquinho de ar lá dentro dos meus alvéolos. Esse volume é chamado de volume residual e ele está lá não à toa, ele está lá para manter o alvéolo aberto. Se ele sai de lá, o alvéolo colaba. É o que acontece quando nós intubamos o nosso paciente pela intubação orotraqueal, que nós chamamos de IOT, intubação orotraqueal. Quando eu coloco um tubo de plástico pela boca do meu paciente, indo até a minha traqueia, eu estou simplesmente colocando o ar agora do ventilador por um tubo liso que automaticamente faz com que eu perca o meu volume residual e o meu alvéolo colaba. Mas isso não acontece porque no ventilador existe um parâmetro chamado PIP, que nós vamos colocar lá para servir de volume residual e não deixar o alvéolo colabar. Vocês vão perceber lá na frente, quando estivermos falando de parâmetros, modos e estratégias ventilatórias, que a PIP ela é utilizada para várias coisas na ventilação mecânica. Ela é o nosso volume residual, mas eu posso, por exemplo, utilizar PIP para fazer recrutamento alveolar. Quando eu quero recrutar o alvéolo que está colabado, por exemplo, numa atelectasia, numa SARA, uma síndrome da angústia respiratória aguda, eu posso utilizar a PIP como recurso terapêutico para poder recrutar, para poder fazer com que o meu alvéolo possa novamente ficar expandido. E você vai aprender isso nesse curso de ventilação mecânica. Então entenda, pessoal, que o somatório de todas essas capacidades e volumes pulmonares nós chamamos de capacidade pulmonar total. Se você não entendeu, volte o vídeo para poder entender. Porque se você passar desse momento sem entender esses volumes e capacidades, não tem como você aprender a fazer uma boa ventilação mecânica. Você não vai saber ventilar bem o seu paciente. Porque as estratégias ventilatórias são baseadas no conhecimento da fisiologia dos volumes e capacidades pulmonares. Nos próximos vídeos, nós falaremos mais sobre fisiologia respiratória. Fique ligado para você não perder mais nenhum dos nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito ou não ativou aqui o sininho, faça para poder receber em tempo real. Que essas aulas culminarão nas aulas de ventilação mecânica propriamente dito, para você aprender a ventilar um paciente mecanicamente. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.